Galera, se você não sabe, esse é o segundo episódio de 3 que a gente vai fazer. O primeiro a gente conversou um pouco mais sobre a trajetória de equipamentos até chegar na Red Komodo que o Júlio teve na carreira dele. Então, vou colocar no card aqui, muito provavelmente. E, aproveitando, antes de começar o episódio, a gente nunca faz, a gente sempre deixa pro final, pedir para vocês se inscreverem, curtirem e comentarem. Pode falar, se não curtiu também pode falar, porque a gente está aqui muito nesse intuito de desenvolver uma linguagem legal, que curta e que vocês absorvam bastante com o nosso conhecimento. A gente é uma produtora relativamente pequena aqui do interior, mas com sonho de produtora grande. Então, nosso desejo é a gente fazer publicidade, fazer documentário, coisas legais. Então, acompanhe a gente aí nessa trajetória, assim. Demorou? Tamo junto? Então, Julião, aqui começando com a fixa, vamos falar sobre Red Komodo. Bora! A Red, basicamente, na história dela, ela sempre teve câmeras muito poderosas dentro do universo do cinema, mas que sempre estavam extremamente afastadas do nosso budget, assim, né? Totalmente. Do ser humano normal. E aí, não sei, assim, pelo menos me surpreendeu muito o fato de ela chegar com uma câmera com esse price range, assim, não vou dizer que confortável, porque não é. Mas é extremamente acessível para quem quer entrar no universo da Red. Sim, né? Total. E aí, a gente não sabe exatamente o ano, vou até pedir para a Dan pesquisar qual foi o ano de lançamento da Red Komodo. Se não me engano, foi 2021. Ou 2020 no final, mas teve o problema da pandemia, teve alguma coisa assim, mas 2021 eu sei que ela tava no mercado ok, assim. Da hora. Vamos confirmar essa informação. Eu também gostaria de confirmar a informação, tanto da Red quanto da FX6, só pra gente... São duas câmeras que a gente vai conversar agora. Então, cara, quando apareceu a Red Komodo, né, pra você já tava... já se considerava muito amadurecido dentro da sua carreira. Total. E você já tinha tido contato com a Red em outros momentos dentro das publicidades, né? Sim. Então, como é que foi? Me fala um pouco aí esse contato com o universo Red. Comecei a usar a Red, que é tipo droga, assim, né? Puta, eu comecei a usar... Foi em 2010, com uma Red One de um camarada meu que comprou de uma locadora que tava se desfazendo e tal, e... Era ainda com HD externo, um HD de 320 GB, um trambolho que ficava atrás da câmera, assim, ficava gigante. Ela parecia uma bigorna de bater ferro, sabe? O formato dela era igualzinho da Red One. E daí essa foi a primeira que eu tive contato. Daí depois, no mercado, como assistente de câmera, eu trabalhei com várias. Trabalhei com a Gemini, que é mais recente. A Scarlett, eu cheguei a ter uma Scarlett com outros sócios em 2012. Mas não rodou, ficamos um ano com a câmera e acabamos vendendo porque a gente não estava conseguindo colocar ela no mercado de um jeito que ela se pagasse. E cada sócio tinha um interesse diferente. Era uma câmera, na época, custava muito caro, né? Em 2012 a gente, investiu coisa de 60 mil reais para comprar uma câmera. Em 2012, 60 mil reais era muito mais dinheiro do que 60 mil reais é hoje, né? E daí, enfim, tive essa Red Scarlett, daí teve a Red Monstro, que eu já rodei também. Basicamente com todas as... Só a Raven que eu nunca peguei na mão da linha da Red. Mas em outros trabalhos lá no mercado em São Paulo, acabei pegando toda a linha da Red. E tinha conhecimento já do menu, de como ela funcionava, de como eu podia usar e abusar da imagem para na pós conseguir o resultado que eu queria, né? E na hora de comprar a Komodo... Não tive dúvida nenhuma de que eu teria uma imagem foda pela experiência que eu já tinha tido com as outras Reds, né? Realmente, o que você falou, o preço dela, na hora que bateu ali, putz, é cara. É muito mais cara do que uma Blackmagic, que a minha ideia era ter uma Blackmagic 6K Pro. E é outro patamar, pra montar um kit completo dela, sem lente, nada, é 3 vezes o preço de uma Blackmagic. Blackmagic, né? Então, hoje eu acho que é uns 2,5, é isso? Acho que tá em 2,5. Só que com a Blackmagic você precisa de menos acessórios. Sim. Essa daqui, o kit básico dela pra você conseguir filmar é $9 mil. Entendi. Então já é o triplo do preço, né? $8 mil por aí. Aqui no Brasil, né? A gente sempre paga muito a mais nas coisas, né? Então foi uma decisão assim
putz, vou gastar muito mais, mas eu sabia que eu ia ter aquela qualidade da head que eu já tinha trabalhado, já tinha feito várias coisas legais que eu coloco no meu portfólio até hoje, que eu fiz em 2018, 2019, alugando uma head e filmando com head. Então a paixonite por head assim, já era antiga, né? Ó, $8.000 lá fora, mas se você quiser comprar no Brasil, você pode comprar com os nossos apoiadores. Mentira, a gente não tem apoiador. Já pensou? Patrocínio? Se quiser ajudar, isso aqui. Então, se você quiser, ó. Mas põe aí que pra montar um kit dela que você fale, nossa, tá legal, kit com baterias, com bateria, monitor, todos os acessóriozinhos legais dela, vai gastar uns $10.000 aí. Isso sem comando de foco, sem a videolink, aí a brincadeira vai. Aí vai, né? Aí é sem fim, né? Cara, e aí quando você. Beleza, você teve todo esse tato, assim, né? De conhecer a câmera, de mexer com ela antes e tal. E aí quando você pegou ela na mão, tipo, você falou, cara, é esse aqui mesmo? Ou ela deixa a desejar perante as outras que são maiores e de um price range maior? Comparando com a própria head? Em questão de, assim, o sensor dela, ela é um pouquinho maior que o Super 35 e, né, ela é no meio do caminho entre o Super 35 e o full frame. Então, em 6K, ela roda até 40 FPS. Quando eu vi os specs dela, eu falei, putz, 5K 48, o sensor fica igual ao Super 35, fica do mesmo cropando um pouquinho, né? Pô, tá bom, 48 tá bom. Só que você comparando com as mais poderosas, você roda um frame rate muito maior. E daí você fica naquela, vou gastar, sei lá, R$70 mil e não vou ter 60 FPS. 60 FPS dela já é com sensorzinho micro 4/3. Tá. Mas daí você começa a rodar e você fala, putz, se eu souber usar a ferramenta, que é o que a gente falou no outro vídeo, super resolve. Tá. E daí são poucos projetos que precisam rodar a 96, 120 FPS. Porque 120 FPS nessa daqui, o sensorzinho fica minúsculo, já as lentes ficam super teladas, você perde toda a questão da profundidade de campo, você fica com... Eu nunca usei 120 nessa daqui, porque realmente eu acho que é um desperdício. Nem menos resolução ela faz? Ela faz em 2K 120. Tá, mais cropadaço. Mas é muito cropado, você usa só um miolinho do sensor, e daí a imagem não fica bonita. Eu prefiro fazer com a GH5 que eu tenho guardada lá, fazer um 120 com a GH5 com o Speed Booster que fica com o sensor Super 35 e ter menos informação de cor do que fazer com essa em 2K super cropado, sabe? Mas é questão de gosto. Essa é das nerdice que assim é bom. 48 você falou? 48 em 5K. Aí você acha bonito, é ok. Lindo. O 4K 60 também uso de vez em quando. Daí eu boto o Speed Booster, que isso é uma coisa muito legal dela, que você consegue usar o Speed Booster. O adaptador de RF para Speed Booster EF. A maioria essa lente não funciona no Speed Booster, mas as lentes fixas, qualquer lente fixa da Canon, com bocal Canon, funciona no Speed Booster e daí você fica com o sensor ligeiramente maior, 3% maior do que o full frame. E daí dá aquele look maravilhoso que a FX6 tem, que outras câmeras full frame tem. E com as lentes fixas super funciona. Então, quando eu vi todas essas variáveis que dava pra... Isso também é um negócio que acaba deixando o preço dela mais alto. Que você tem que comprar um adaptador PL, você tem que comprar um adaptador sem vidro, um adaptador com Speed Booster, porque dependendo da situação você vai usar ela de um jeito, de outro jeito e tal. E daí você fala, o corpo é $6.000, é uma câmera acessível. Mas só de adaptador é mais 1.000. 3 adaptadorzinhos desse é $1.200. Então o preço vai subindo, né? Mas ela foi pensada para ela ser enfiada em qualquer lugar e ser montada de vários jeitos diferentes. Isso é muito legal da Red, de ter pensado nesse cubinho desse jeito e... Colocar ela num car rig, num próprio gimbal, né? Num drone. Tem gente fazendo loucura FPV com esse negócio. Enfiando nos FPV e fazendo umas imagens insanas, sabe? Isso eu acho muito, muito, muito legal. Então assim, basicamente, de tudo que você sentiu, assim, o que mais pegou pra você foi o frame rate que é um pouco mais capado. É só o que ela perde em relação a não ter a mesma possibilidade de fazer frame rates altos, só que também não é uma coisa que você sente tanta falta, porque nos trabalhos, grande maioria dos trabalhos, 48 já tá super legal. 60 dá pra usar tranquilo e resolve a maioria dos trabalhos, então é uma coisa que
vale a pena. Talvez essa câmera não seja a câmera para quem roda muito slow motion. Exato, O é resto, isso. tranquilo. O resto, tranquilamente. Tá. Vamos falar um pouco da questão da... Eu sei que quando você compra, ela é um cubo pelado, né? Sem nada e Sem tal. nada. Quais são as recomendações do que fazer, do que não fazer? Por exemplo, vale a pena, ela tem aquela bateria BPU, é BPU, qual é o nome dela? É mesma da Canon. Mesmo da Canon, né? Da C200 e tal, né? Isso. Então, quais são as escolhas que você achou mais inteligente ao montar o seu setup? Nossa, isso foi complicado porque foi muita pesquisa para chegar nesse setup que tá aqui. Depois a gente vai fazer uns B-rolls Sim, aqui delas, sim. você me dá um tempo aqui, mas eu faço, mas eu vou fazer um videozinho aqui, Faz ó. uma mesa giratória aqui, ó. Pode ir falando o que você Tá. que você escolheu aqui, que aí depois a gente inserta lá. Tem várias opções de rig para ela. Eu escolhi por ir com esse rig da Tilta porque ele tem vários encaixes de roseta. No começo, quando eu montei o rig dela, não tinha o núcleus, mas isso já era um plano que eu tinha há algum tempo de conseguir colocar o núcleus aqui com os motores de foco ali, para eu poder ter uma pegada nela e apoiar ela inteira pelo núcleus e controlar ela por aqui, tanto o REC, quanto o zoom, quanto o foco. Tá tudo na minha mão direita aqui, quando eu tô operando na mão ou quando eu tô operando no tripé. No tripé, várias vezes eu tiro o núcleus aqui e coloco ele como manche do tripé. Isso é uma versatilidade que outros rigs de outras marcas não tinha, que ela tem a roseta aqui e a roseta aqui embaixo. E do outro lado também, né? Do outro lado também, então eu prendo o monitor pela roseta, eu posso prender outros acessórios, e roseta é um acessório muito legal, porque você pode girar ela para onde você quer, depende de onde você vai colocar, não cabe, bate alguma coisa, então ela é rápido de você ajustar. Então eu escolhi o cage da Tilta por causa disso. O adaptador de bateria é outra, tem várias opções, mas esse, pra mim, funcionava. Pro tipo de trabalho que eu faço, esse funcionava. Tinha saidinhas de etapa aqui pra você ligar o monitor, ligar comando de foco. E tem mais duas saídas Lemo aqui atrás de 14 volts pra você ligar outros acessórios. O que liga nessa aqui? Qualquer coisa que porque você pode fazer o cabo para Lemo, para o que quiser. Eu posso ligar esse monitor com um Lemo se eu tiver o Lemo 2 pino pro pino desse daqui. Os monitores são bem comuns usar o de teto. Normalmente. Só que assim, você vai, por exemplo, no Rambinho lá em São Paulo, não sei se você já ouviu falar do Rambinho. Irado. Ele faz cabo de qualquer coisa para qualquer coisa. Então, apesar de você deixar um rim lá, Rambinho, te amo, mas apesar de você deixar um rim lá no Rambinho toda vez que você vai, ele resolve qualquer conexão. Então, esse tipo de conexão desse plate aqui, ela tem USB desse lado aqui. Então, para você ligar o Nucleus Nano, por exemplo, que é um motor de foco que muita gente tem. Eu tenho, inclusive. Então, super funciona, você consegue puxar o power dele daqui e liga os detap, tem os lemos aqui. Então, ele resolvia para mim porque eu queria usar V-mount. Porque se você... V-mount que você escolheu? Da GDU, que é a produção é da mesma linha da Red, é animal, eles fizeram... E é bonita, né? E é bonita. Vamos falar assim. E ela dura muito. Eu fui fazer um trabalho com uma Alexa Mini, que eu fui para operar a câmera, e levei essas daí porque eu tava fazendo no gimbal, uma operação, e aquelas baterias muito grandes pesam muito, né? E daí é melhor. O assistente de câmera ficou de cara o tanto de tempo que essa bateria aguentava a Alexa ligada. Ela dura, aqui nesse rig do jeito que tá, ela dura umas 3 horas. Certo. Então ela resolve muito bem. E o problema de usar as baterias BP aqui, acho que chamam BP, é que As baterias Canon, vai. As baterias Canon. O problema de usar elas é que quando você começa a colocar acessórios, você precisa botar uma bateria no acessório. Daí você precisa de uma desgraça de uma NP. E daí você precisa ter 2 carregadores diferentes, porque você vai ter o carregador da Canon, você vai ter o carregador da NP, daí você vai puxar um USB para ligar o seu Nucleus Nano. Você vai puxar da onde? Você tem que meter um power bank aqui, com uma saída USB. Então, usando esse tipo de bateria, que eu acho que para outras câmeras, para Blackmagic também eu acho super interessante você comprar um plate V-mount, meter lá e ligar todos os seus acessórios, ou por DTAP ou por USB. Isso resolve muito. Um dos benefícios de você ter uma V-mount, igual ele falou, é esse. E no set existem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Já existe uma preocupação enorme com produção, cenário, iluminação, vento, barulho.
cachorro, periquito, papai. Gente, é muita coisa rolando. Então é muita atenção que tem que ser dada. Quando a gente fala de equipamento, se você falar aqui que ele alimenta a câmera, ele alimenta o monitor, o Follow Focus, ele tá sem o link aqui, ainda tem mais um link. Basicamente, todos esses precisam de uma bateria e normalmente nenhuma delas é a mesma bateria. Exatamente. Então assim, ó, NP de tamanho pequeno, NP de tamanho grande. No caso aqui, a bateria Canon externa, que eu não lembro o nome, mas ela tem um nome, acho que BP alguma coisa. Um power bank com USB. Power bank, então assim, existem muitas formas de carregar, muitos cabos, muitos conectores de padrões diferentes. E, obviamente, que cada um deles exige uma energia diferente e ela vai gastar diferente. Então, beleza. Começou a cena lá, tá rodando lindo, maravilhoso. Putz, preciso trocar a bateria do monitor. Nossa, isso aí, é uma... e agora errou, terceira cena, agora a do monitor tá beleza, mas a do Follow Focus acabou. Então assim, isso é um perrengue muito ruim e isso pode desconcentrar muita equipe. Então... E tem um acessório que é de uma marca até de um amigo meu que chama Little Cine Tools, que ele faz um... Pedro? Não, o Little Cine Tools é do Gabriel. Tá. Ele tem um leitor, um indicador de voltagem. Ah, sim, eu vi no seu gimbal. No meu gimbal tem. E daí você pode acoplar aquilo lá em qualquer buraco, um quarto aqui. E daí você não precisa nem ficar apertando o botão aqui da bateria para saber como é que tá. Você olha pela voltagem e você já sabe que em 12.3 ela morre. Então você já vai ficando esperto. Você bate o olho ali, você já sabe se ela tá acabando ou não tá. Então usar uma bateria só que você sabe que o sistema inteiro funciona é uma paz no set, cara, que vale muito a pena. Isso é muito interessante. Aconteceu isso na nossa última publicidade, o Diego tá aqui para não deixar mentir. Cara, rodava a cena, acontecia problema com uma coisa, na outra com outra coisa, na outra com a bateria. Então isso é muito chato no nosso desgastante. Então assim, é um investimento grande, relativamente alto e tudo mais. Não vou falar que é um investimento, sabe, só por luxo, alguma coisa assim, sabe? Não sei a palavra certa, tá até me fugindo aqui. Mas não, cara, é necessário. Se você não tá mais com a sua Sony A7 IV, A7 III, R6, né, que você só tá usando a bateria interna dela, começa a pensar talvez nesse investimento. Eu sei que é caro, vale muito a pena. Uma bateria V-mount ela não começa menos de R$1.000, talvez. Aí você tem que ter o plate para isso, aí você tem algumas que até carregam via USB, mas outras que só carregam em dock mesmo, né? Enfim. Mas por isso que eu acho que Mas ela dura muito, e se você for ver o preço que você vai gastar em NP, em bateria Canon, em Power Bank, se for somar tudo, você quase chega no preço de comprar um kitzinho de 3, por exemplo, 3 V-mounts com o carregador. Então isso acaba valendo a pena porque ela vai durar, a vida útil dela é maior. O que tem dentro dessa daqui é a mesma coisa, é essa bateria aqui, né? O que tem dentro delas é essa bateriazinha aqui de todas, da NP, da BP, tudo a mesma coisa. Só que os encaixes são todos diferentes. Então, essas se você comprar de uma marca boa, a V-mount, elas têm a parte interna de muita qualidade. E elas vão durar muito mais tempo do que as NPs que você pegar a NP do AliExpress lá, que aqui no Brasil a gente compra muito. Eu tenho umas NPs do AliExpress lá, que graças a Deus eu não uso. Ainda bem que faz muito tempo que eu não uso. Mas se você... Tipo, elas vão durar muito menos tempo. A vida útil delas vai ser menor, elas vão ter menos ciclos. A gente já tá sofrendo com vício, sabe? Com bateria que você bota para carregar e o carregador nunca entrega 100%, você fala 90% nunca finaliza. Com a V-mount esse problema demora mais para acontecer, porque bateria isso vai acontecer. Mas tem V-mounts, eu já trabalhei com V-mounts de 5 anos que elas estão trabalhando, tendo 4, 5 ciclos por semana e elas estão entregando, estão funcionando ainda, sabe? Mas é muito menos, elas duram muito mais tempo, a qualidade da parte interna delas é muito melhor. Aí você colocou aqui... Beleza, vamos ver o que mais. O Nucleus M, que é um sistema de foco já muito pro. Existe o Nano, que a gente tem aqui e tudo mais, mas não se compara. Mas uma coisa que dá pra fazer é usar essa parte aqui. Se você... Porque assim, é caro comprar o kit inteiro. Eu passei tipo um ano inteiro gastando pra comprar acessórios pra isso. Mas você pode comprar só essa parte do Nucleus e usar com o Nucleus Nano. Ele funciona com o Nano. Então você pode
pegar qualquer câmera que seja e usar essa parte para ter essa pegada com o foco aqui, porque o que vem com o Núcleos Nano é difícil de você conseguir adaptar ele para ficar operando a câmera e fazendo foco, né? Então você pode comprar só essa parte aqui, que você vê que já tá bem gasta, né? Que eu uso ela sempre. Controlar o Núcleos Nano por aqui. Só que o Núcleos Nano você só consegue controlar um motor, mesmo que você... Porque ele não troca ele troca o canal e não troca o número do motor. Então ele sempre é o motor 1 do Núcleos Nano. Esses daqui você consegue colocar ele como sendo no motor 1, 2, 3 e 4. Entendi. Então você consegue montar até 4 motores no mesmo sistema desse daqui. Mas dá para usar o Nano, que é muito mais barato, com esse sistema usando isso de handle da câmera também. Isso é um negócio que tem muita gente que não se liga nisso, que ajuda muito a trabalhar melhor. Tá, demorou. Um monitorzão de 7 polegadas. Por que 7 polegadas? Porque... Olha o tamanho da sua câmera, você colocou um monitor de 7 polegadas. Porque eu já tenho 35 anos, você falou que tem 34, eu tenho 35. E eu trabalho com isso desde os meus 12 anos, eu tô olhando para monitor, desde os 12 anos de idade que eu peguei a primeira VHS da minha mãe lá. E eu tenho uma doença degenerativa do olho também, da córnea. Então, verdade? Eu tenho uma doença degenerativa da córnea que chama córnea gutata. E as células da córnea vão morrendo bem devagarzinho e tal. Provavelmente no futuro eu vou ter que fazer um transplante de córnea. Ainda tá de boa. Sim. Só que com um monitor de 5 eu fico naquela dúvida. Putz, tá trincado o foco Entendi, ou não tá doce. Tá? Porque tudo na minha vista é meio doce. Eu tô com óculos ali, quando eu ponho óculos eu falo, caramba, ó, 4K agora no óculos, tá? Mas no monitor, assim, quando é o de 5 eu fico forçando, mesmo que esteja com o picking ligado, sabe? Daí eu falei, eu vou pro de 7, que eu garanto que... Você se sente confortável. Eu me sinto confortável. Eu tenho um de 5, um monitor super antigo de 5 polegadas. Quando eu preciso montar ela num esquema um pouquinho menor, com uma lente fixa, ou que eu vou filmar em algum lugar que não dá pra chegar com uma arma dessa, eu coloco de 5, sim, meto o piquinho no máximo e vai na confiança, né? Mas o de 7, e esse monitor tem um negócio maravilhoso, que é esse encaixe NP. Pra botar videolink. O Mars 300, acho que é o 300, e o Vaxis Atom 500 encaixam direto aqui. Da hora. E daí você não precisa de bateria, você não precisa de mais um cabo. Prendendo. Ele fica bonitinho preso aqui. Eu só não trouxe porque eu vendi o meu Atom na semana passada, mas a gente tem, ele encaixa aqui. Né? Tá. Ele encaixa bonitinho aqui, daí você só pega o output do SDI daqui. Puta, que da hora. E fica muito legal. Isso não tem nos monitor de 5 da Portkeys, né? Puta, que da hora, velho. E a Portkeys eu escolhi essa marca por causa do preço, custo-benefício. O brilho deles é muito bom, né? Exato, porque você vai... Um que tenha o mesmo brilho, você tem que ir pra... Qual que é a marca daquele monitor que é super caro? Small HD? Small HD. Você tem que ir para um Small HD para ter outro monitor que seja tão bom quanto, né? O Small HD... 2 vezes o preço no mínimo, é bem mais caro. Esse daqui foi $370. O Small HD para Red, que controla a Red, é 1.400. Porque ele ainda tem o negócio de uma licença, não tem? Gastar uma grana com a licença? Eu não sei exato, porque na hora que eu vi o preço eu desisti. Eu sei que assim, pelo que eu sei... você compra um monitor e ainda paga uma licença para ela controlar a rede. Tá. Entendeu? Então não é... Você pode ter um monitor lá na sua casa, não vai? Sim, mas na hora que você querer controlar a rede, você ainda paga uma grana, que eu acho que é uma grana boa. Né? Assim, eu gosto muito desse menuzinho de cima dela aqui. Ela é bem simples, não tem segredo nenhum. O touchscreen é um negócio que eu não gosto em nenhuma câmera, porque quando você está trabalhando, principalmente aqui no Brasil, a gente tem um clima muito úmido, a gente sua muito. Daí você quer apertar o touchscreen, não funciona direito, e você ainda, claro que nem nos nossos celulares, a gente coloca um protetor de tela aqui. E daí quando você tá com o dedo suado, molhado, fica gota de suor em cima, que eu suo demais, eu faço muito câmera na mão, então eu acho meio ruim controlar ela pelo LCD. Funciona, e ela funciona controla, ótimo. O Portkeys controla alguma coisa? O Portkeys de 5 polegadas controla. Esse daqui de 7 não, só que o de 5 polegadas custa o dobro do preço do que esse. Ele é mais caro? Porque ele controla. Putz, ele é $700 e poucos o Portkeys que controla. E é de 5 polegadas. Daí... É isso mesmo, a gente tava orçando esses dias o BM3, né? BM5. O BM5 é o que controla, 3, né? Ele é 700 e pouco, entendeu? Então daí... Cara, esse daí é difícil de achar no AliExpress, até... HS7 é o modelo desse daqui,
Vou dar uma pesquisada aqui. Ele veio Diego, pelo... anota aí HS7. Ele veio pelo AliExpress, esse daqui. Porque a gente queria um de 7 polegadas pra foquista. Sim, esse e é aí, ótimo. E talvez um de 5 pra estar na mão ali, Pra sabe? câmera, o portkeys, eu tenho uma outra Komodo com um sócio, que eu tenho metade da outra Komodo. E pra essa câmera, como é uma câmera pra locação e tal, essa daqui eu não alugo, só alugo pra muito amigo meu, que eu tenho um xodózinho por ela mesmo. Mas a outra Komodo, que essa daqui acabou se pagando muito rápido, daí eu acabei investindo em outra Komodo. E a gente comprou o portkeys de 5 que controla, porque é uma questão de mercado. Pra você locar é melhor. Tá. Porque ter o touchscreen aqui é mais fácil do que você ter aqui. Porque quando você tá com ela na mão aqui, assim, pra você tirar essa mão e operar aqui, fica ruim e tal. Aqui no monitor você tem não sei, é uma facilidade melhor. Você consegue apoiar e apertar e tal. E ele funciona muito bem, o portkeys funciona muito bem, entregou super legal pra gente, assim, a gente gostou. Ele comunica Wi-Fi ou é por cabo? Wi-Fi. Ele tem o cabo também, mas a gente nunca nem comprou nem testou com o cabo. Ele setamos pelo Bluetooth, né? É Bluetooth? É, Bluetooth. Da hora. Funciona bem, responde rápido. E só um detalhe que a gente falou já desse daqui, mas o REC dela eu acho em posições muito ruins. É uma coisa que... Não é ergonômico o REC. Não é, tanto que a Red lançou um botão que você se acopla aqui em cima do negócio e prende o botão onde você quiser nela, porque um botão fica escondido aqui. Nossa, tá. Que com esse rig ele fica impossível, e o outro REC é na tela. Tá. E daí, usando o Núcleos, o REC fica aqui na sua mão. Da hora. Aqui no dedo. Da hora. Então isso é um negócio que pra mim fez muita diferença, principalmente quando ela tá no gimbal. Tá. Porque no gimbal você fica tentando acertar. Quando você tá com o controle do foco aqui no gimbal, o REC tá aqui, tá puxando direto do motor, e eu tenho o cabo tanto que vem desse motor quanto do Nano. Tá. No começo eu não tinha esse rig todo, eu usava o Nano nela também e funciona perfeitamente. Depois eu preciso de umas aulas do Nano, que esse dia a gente apanhou dele, hein? Ah, mas ele gosta de bater na gente, né? ele gosta. Nossa senhora! Esse daqui é outro padrão, você liga um motor, ele já liga os dois, ó. Tá. E eu calibrei em casa, daí ele fica calibradinho, bonitinho, ó. Já tá tudo... Você tá com dois? Você tá um pra zoom? Um pra zoom e um pra foco. Como que você tá fazendo o foco? O foco tá aqui frente, no dedo, o zoom tá aqui dentro no... Da hora. Pega ele na mão. Depois a gente faz a gente tem que ver uns b-roll, galera, porque... É muita... É muito acesso, assim, tipo, eu até ia fazer com o celular aqui, eu não gosto de celular. Da hora. Ele tem um joystickzinho de zoom aí. Nossa, irado. Depois eu mostro pra vocês. E dá pra mudar, tem 3 velocidades do... Isso aqui você deixa na mão do foquista também, super funciona. Se quiser, sim. Acopla E daí acopla o outro handle aqui. Tá. Isso aí dá pra acoplar. Tem de madeirinha? No... O que você tem? Eu tenho aquele, o da Tilta de madeirinha clássico. Acho lindão, bonito. Só que eu acho que uma coisa que as câmeras da Sony têm muito bem é de você conseguir girar o handle. A articulação. O da Tilta, ele vem direto pra você colocar aqui pelo... O mesmo de arma lá, que bota a mira de arma, sabe? Isso aí, apareceu aqui na tela em algum lugar o nome, porque a gente não lembra. Mas daí você não consegue girar. Tá. Daí você tem que comprar um outro acessório que daí você consegue ficar parecido com as câmeras da Sony. E isso é muito legal. Da hora. Núcleos M, né? Não tem que falar dele. Ele tem dois aqui pra zoom e pra... É maravilhoso, não pra tem... foco. A lente DZO, eu acho que você já deve ter se deparado com algum conteúdo na internet. Essa lente, a construção dela sempre me chamou muita atenção. Até tava brincando com ele aqui que a Red Komodo Stormtrooper, que foi uma edição limitada que lançou, mas o setup de lente DZO branca sexy demais. É sexy. Você fala, caralho, é o mais prático? Não, o bom é ter câmera preta, enfim. Mas, irmão, aquele kitzinho é bonito. Daí você compra o cabinho branco, você fica lindo pra caramba. Aí é punheta, é isso, gente. É punheta, mas é legal. É legal. Cara, quando você pega essa lente aqui, quando eu peguei, ele tava até na GH5 assim dele, ela é muito pesada. Quando eu falo pesado até num bom sentido, porque quando a gente vai fazer um handheld,
a gente olha assim aquelas imagens mega orgânicas assim no cinema e a gente acha que é só segurar na mão, respirar fundo e vai. Não. A inércia da câmera, o peso dela, o tanto, essa resistência que ela tem, ajuda muito, né, a gente fazer um handheld legal. Então quando a gente pega uma lente pesada dessa, lógico, tem as dores nas costas, né, as paradas, mas cara, ajuda muito a ter uma imagem mais orgânica se for um handheld assim. A dor muscular é inerente à profissão, não tem. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, você tem ela, tem mais? Começou por ela? Como que As DZO eu namoro ela desde a época que lançou, a primeira matéria que eu vi em algum site desses CineD, coisa assim. Eu olhei e falei, caramba, mano, uma lente dessa, tal. Daí eu vi alguns reviews gringos e conversei com um cara que é meu sócio na outra Komodo e falei, mano, olha essas lentes zoom, cara, barata e tal, e a qualidade. Ele, mas tem qualidade, não sei o quê. Falei, cara, não tem aqui no Brasil, a gente não consegue pegar ainda. Daí eu falei, pelos reviews parece que tem. Até o jogo de fixas da DZO, eu vi um cara... Vespid. Eu vi um vídeo de um cara testando elas no YouTube que ele colocava a Zeiss Ultra Prime, que é uma lente maravilhosa, tá aí no mercado desde a década de 90. Muito filme rodado com ela. Muito filme. E a Vespid, só que o teste cego. E pediu pra galera comentar qual que era a lente A, a lente B. Geral erra. Geral erra, porque ela tem um look muito bonito. Ela não é uma lente super nítida, super sharp, que tem aquele olhar clínico. Que nem você pegar uma lente da Zeiss, as novas da Zeiss. A CP lá não? Não, a CP ela é mais softzinha também, mas já é mais nítida do que essa. Essa ela é bem soft, ela dá o foco, mas ela tem ela vai indo pro fora de foco, tem um fall off assim da parte que tá sem foco, muito suave, muito gostosa, não é uma coisa que separa perfeitamente em foco o que tá em foco e muito fora de foco o que tá fora de foco, sabe? Ela vai indo pro fora de foco com uma suavidade muito bonita. E daí, na hora que eu vi e tal, convenci esse meu sócio, falei, mano, vamos pegar meio a meio essa daí? Vamos, beleza. Daí a gente pegou o kit com a 20-55 e a 50-125. E agora eu tô namorando muito a 12-25, que é o lançamento novo deles, que pra essa câmera vai ser o kitzinho perfeito. Sim. E ela é Super 35, só que ela cobre um pouquinho mais que o Super 35. Então ela cobre o sensor da Komodo sem deixar a vinheta. Tá, da hora. Então você tem essa e a mais fechada. Tem essa e a mais fechada. Tem um range bem legal. Tem de 20 até 125. Bom, o Matchbox, né, pra quem é mais do cinema, gosta muito. Primeiro, porque ela tem entre aspas, uma deficiência, que é o fato dela não ter ND interno. Né? Então você vai ter que filtrar ela aqui com as gavetas, né? Esse é 4x4 e 4x4,5, né? 4x4 e 4x5,6. São os dois filtros que cabem aqui. Então você consegue sanduichar aqui, né? São 3, então você consegue colocar um Black Promish, um Hollywood e um ND que sempre precisa. Até colocar potências maiores de ND. E Glimmer Glass, enfim, aqui você consegue colocar tudo. E aqui tem um suportezinho para você bandeirar, para fazer o bandor ali, para evitar os flares, né? Sim, às vezes a gente quer, às vezes não quer, né? Fica sempre... muito. Às vezes a lente também faz uma leitura de flare muito Essa forte. lente tem um flare muito bonito, puxado pro quente, o flare dela é quente, um pouquinho verde, é bem bonito. Eu gosto bastante, assim. Enfim, é só questão de gosto daí. Então, pra quem não sabe, né, basicamente o Matchbox ele tem essa função da gente filtrar e chegar no look da imagem que a gente quer. Basicamente, gente, assim, vai muito da característica. Eu ainda não sou um diretor de fotografia, assim, né, enfim, mas eu gosto de estudar bastante. Então, eu sei que alguns suavizam o preto, outros a pele, outros highlights, a quantidade que você quer suavizar, o que você quer trazer esse haze para a imagem, enfim, são com as filtragens que são feitas. Se a gente for falar, né, detalhadamente sobre cada coisa aqui, a gente vai ficar muitas horas aqui. Sim. Mas, e esse kit DZO? Me fala, porque assim, a gente já viu lá atrás, né, eu comentei com você, né, que da gente ver
o kit todo branco e tudo mais, mas e na prática, o que você tem achado dessa lente? Cara, ela é muito, muito, muito bonita. O look dela é muito bonito. Ela é nítida sem ser nítida demais. Você consegue trincar o foco bonito e tal, mas como eu comentei já, o fall-off da parte que está em foco para a parte que está fora de foco da imagem é muito suave e é muito agradável ao olho. Ela tem um look cinematográfico muito, muito legal. E para trabalhar com ela, ela é muito firme, como você comentou, tipo, você sente o peso dela, né? Porque a construção dela é muito boa mesmo. Então, para trabalhar com ela, o zoom não tem jogo. Você coloca o motor de zoom ali, você joga, ela vai bater certinho até o final, não tem aquele... Vai um pouquinho e volta, que nem você pega uma lente 70-200 da Canon, que já foi muito utilizada. Quando você bate no final, ela bate no final e volta um pouquinho. Meu, não tem, a construção dela é muito firme. O foco vem com as instruções para você fazer a colimagem da... Colimação ficou feio. Vem com as instruções para você fazer a colimação da lente para a câmera que você vai usar, então para o mount que você vai usar. Então ela agora está com mount PL e ela está colimada. Então se eu der o foco em você em 55mm e der o zoom out para 20, você vai continuar em foco perfeito. Ela é parfocal. Isso faz uma diferença absurda quando você tá... os chicotes, né? Aqueles testes aqui. Exato. Teve uma coisa que eu filmei até para Bem Bolado, que a gente... Bem Bolado, empresa de tabaco, faz um acessório para fumar lá, e que a gente usou essa lente e usou o zoom, tipo, estava na linguagem do filme, ter zoom in, ter zoom out, teve mudança de diafragma, então ela foi uma lente que funcionou perfeito pra gente nesse sistema, porque por ela ser parfocal, então a gente fez todas as marcações de foco, era um plano de sequência de 1 minuto e meio mais ou menos, e a gente fez todas as marcações de foco e junto com o foco tinha um zoom in, pra você ter noção que tinha 2 operadores. Eu tava operando a câmera e tinha mais 2 operadores operando foco e zoom e diafragma, porque tinha alteração dos 3. A gente tava montado num set com 3 motores e tal. E ela, sim, a performance dela brilhou, porque foi exato, em todos os takes era perfeito com o sistema do núcleos aí. Então... não sendo muito técnico, mas talvez querendo tirar um pouco de dúvida, existem algumas, como se fossem anéis, né? Que quando você vai mudar o mount dela e tudo mais, você precisa fazer alguns ajustes finos para que ela tenha uma exatidão mais cirúrgica no foco e tudo mais. Exato. Porque no cinema é muito importante você fazer as medições de maneira mais matemática, tá? Não é tudo no feeling, não. Então, assim, metragem, distância, tudo. Por isso que existem esses focus gears, né? E essas informações bem calibradas até, né? É muito importante que isso exista. Tem até um acessório de uma empresa canadense que chama Focus Bug, que você coloca ele aqui em cima, você monta ele aqui em cima e ele tem parece duas cornetas de som, que ele emite ele emite ondas sonoras, ele é um radar basicamente, ele emite ondas sonoras e ele capta de volta essas ondas sonoras que ele emite. E ele consegue te dar num mostrador lateral que você põe na câmera ou em alguns comandos de foco, ele te dá a distância que o seu objeto está. E daí você consegue, tendo uma lente colimada com as marcações perfeitinhas, você consegue bater facinho, rapidinho, porque assistente de foquista ou o primeiro assistente de câmera de cinema, em geral eles não olham o monitor para saber se está em foco ou não está em foco. Quando eu trabalhava como assistente de câmera, que eu cheguei a ser foquista, passei 1 ano e meio ali fazendo muito foco, quando a gente filmava com as lentes de cinema que eu sabia que era colimada bonitinho, tinha um medidor de uma trena eletrônica, eu botava na reta do sensor, media bonitinho, botava a minha marca lá, a gente tava filmando na grua, eu ficava na lateral da câmera, ficava com o rack stop e o comando de foco do lado, e a câmera tava lá, eu não olhava no monitor. Mas eu sabia, ficava olhando pela distância, fazia as marcas no chão, eu sabia que se o ator estivesse aqui era 1 metro, aqui 1,20 m, 1,50 m, 2 metros, 3 metros. E as marcações estavam todas ali, eu ficava na lateral e nunca teve problema de, tá doce essa imagem e tal, porque com a lente bem colimada, trincada e... toda câmera, normalmente ela existe uma marcação onde teoricamente... o ponto central dela, não sei o nome onde é o certo, sensor, onde é a reta do sensor.
Então, dali até o objeto, não sei se vocês já viram, mas é muito legal. Hoje existem as trans eletrônicas, mas muito era medido na fita mesmo, sabe? Era bem normal. Legal. Aqui nessa câmera tá aqui, ó. Isso, no mount da tilt, eles colocaram porque ela fica na lateral. Quando você coloca o mount da tilt em cima, o rig da tilt, ele cobre a marcação original. Independente do tamanho da lente, se ela é pequenininha, se ela é um canhão, aí, o que importa é a distância entre o sensor e o objeto. Exato. Então toda a câmera tem essa marcação. Pode procurar na sua lá que certeza que vai ter. Sim, com certeza. Cara, que da hora falar disso. Tipo, eu sinto... A gente é meio nerd, assim, tipo, eu devo ter zerado, assim, sei lá, muitos canais do YouTube. E eu até falei pra ele, né? Hoje a minha relação com o YouTube, ele é muito... praticamente eu tô pagando uma dívida. Acho que de tanto que eu consumi conteúdo e tal, produzir conteúdo de volta, hoje é muito prazeroso pra mim porque eu tenho muito isso. Cara, eu aprendi muito com o YouTube e eu acho que trazer papos interessantes, sabe, com pessoas interessantes, é algo... De certa forma, é um retorno que a gente está dando para o audiovisual. Pô, eu acho animal isso e tem que ter mesmo informação para a gente conseguir formar cada vez mais profissionais qualificados que saibam o que estão fazendo, que pesquisem, porque eu também aprendi muito no YouTube, mas quando eu comecei não tinha tanta informação, tinha muito menos informação. Então tinha que caçar em outros lugares, era muito mais difícil de achar. Sim. E a facilidade que tem do YouTube hoje ajuda muito a gente ter cada vez mais gente bem qualificada, que você consegue trazer para o set e o cara fala, mesmo que ele nunca tenha trabalhado com uma Komodo, ele fala, não, eu vi um vídeo ali do menu dela, tal. Em 10 minutos ele já tá sabendo, porque ele já pesquisou antes. Ele sabe que ele tem que calibrar o preto. Você tá ligado? Você precisa calibrar o preto. Eu sei, nunca tive, mas eu sei de tanto. Vou até ligar ela aqui, a gente mostra que quando ela te avisa quando a temperatura do sensor mudou muito em relação à hora que você começou a gravar, e daí é a hora que você precisa calibrar o preto. E automaticamente essa calibração do preto ela evita certos tipos de ruídos indesejados assim, no sensor. Muda muito. Outra coisa, eu também não tenho Komodo, mas eu sei que se você não tomar um cuidado absurdo com o SDI dela, você pode queimar o SDI dela. Então é muito legal, tipo, busca informação mesmo que não é da sua câmera. Ó, esse protetorzinho, isso daqui é um protetor de SDI pra você colocar, porque eu já queimei o SDI dessa câmera aqui. Eu tava filmando no Jalapão. Rambinho me assaltou, mas ele resolveu o meu problema muito rápido. Eu tava filmando esse aqui, isso eu já vi um que parece uma bobina do lado, mó enorme. É pra isso também? É pra isso, porque cada empresa fabrica um diferente. O que eles colocaram aqui dentro é um resistor, que quando acontece é uma sobrecarga de energia, basicamente, que acontece. Aí queima esse resistor e você consegue trocar esse. Mas por que você ligou o cara desligado? Sendo que o certo não é o contrário? Não, porque o problema é ligar um monitor com ele já plugado. Mas o que queima mesmo, que foi o jeito que eu queimei, depois que o monitor tá ligado e já estabilizou a energia no monitor, aí você pluga ela e beleza, a imagem chega lá bonitinha. Entendi. Daí, o que queima ela é quando, por exemplo, morreu a bateria da câmera. Morreu, você sem querer deixou acabar a bateria. Você desliga o botão e daí você troca a bateria e o monitor tá ligado, porque você esqueceu de desligar ele, e tá plugado no SDI. Daí vem energia com tudo. Na hora que você pluga a bateria e vem energia com tudo, sobrecarrega o SDI dela aqui. Todas as câmeras têm no manual que você deve fazer esse processo. Só que a maioria das câmeras não é tão sensível, não é tão pequeno. O Rambinho me educou a não fazer nenhuma ligação física com eletricidade. Então, basicamente, qual que é o meu raciocínio, né? Depois a gente pode até pesquisar mais. Mas no caso da minha câmera você liga, como é que fala? Você faz as conexões de SDI com a câmera e monitor desligados, sem corrente nenhuma. Quando você, depois de ligado fisicamente, aí você liga a energia. Então, basicamente, é isso que ele me ensinou. Sim. Agora, a Red pode ser... Então, nessa daqui, quando queimou foi exatamente isso. Já estava tudo conectado, eu conectei a bateria. Desligou o monitor. Daí, deu 3 piscadas o monitor assim e ficou preto. Eu falei, tá errado isso daqui. Daí, eu peguei um outro monitor no case. Falei, não, deve ser pau do monitor. Liguei direto, tal, nada. E eu tava sem esse protetor, porque eu tava montando
montando Ronin. No começo. Ah, tá. Tava montando Ronin e daí eu não tinha esse protetor grande, o protetor era pequeno e daí ele ficava meio aqui atrás e batia no Ronin. Porque ela é meio, pro RS2 ela é no limite, assim, né? Cabe, mas ela é no limite. E daí eu tive que trabalhar sem, mas foi assim, a segunda cena do dia, velho. Tinha 2 dias pra rodar no meio do Jalapão. Nossa. Daí, Tudo por no sorte, monitorzinho. não, prendi um celular aqui com fita Tá, e porque foi ela tem, né, um pelo aplicativo. Bluetooth, mas aí tem atraso pra fazer o foco, mano. O filme ficou lindo no final, mas assim, foi, nossa, e o diretor não assistia, mas resolvemos. Daí o Rambinho consertou, tipo, em 4 horas, desmontou e consertou bonitinho, e daí esse protetorzinho não sai mais, comprei um pouquinho mais comprido, fiz o cotovelo pra ele ficar fixo aí na câmera e Irado. não me ferrar mais. Então, gente, se vocês tiverem dúvidas sobre a lente, algum acessório e tudo mais, mandem pra ele, mandem aqui no comentário, depois eu vou pedir pra ele ficar ligado caso surja alguma Se dúvida. quiser falar só pra galera saber exatamente, porque uma dúvida que eu tive quando eu comprei era dos formatos que ela entregava. Tá. Ela entrega em Red Raw e você usa, e o tanto que ela usa de sensor, né? 6K ela usa o sensor inteiro, 5K ela cropa um pouquinho, fica do tamanho do Super 35, em 4K ela já cropa um pouco mais, fica próximo do que é o Micro 4/3, em 2K cropa um monte e fica uma nesguinha assim. É doido, né? Porque quanto menos resolução, teoricamente, a gente não faz, é meio contra-intuitivo até. Porque assim, né, quando a gente, teoricamente, com mais sensor, com mais resolução, por que... Desculpa, ao contrário, com menos sensor, com menos resolução, por que menos sensor, né? Porque o RAW ele lê pixel por pixel, ele não faz uma compressão lá dentro, então ele só lê os 2K do sensor. Entendi. Então o sensor é 6K, só que ele só lê o miolo do sensor que daria a resolução 2048 por 1080, então ele só lê pixel por pixel. Por isso que ele cropa o sensor. Daí e ela entrega ProRes também. ProRes 422 e Pro HQ e ProRes 422. E no ProRes você consegue, você tem um arquivo menor, mais fácil de trabalhar, porque o RAW é gigantesco. Nas máquinas de hoje em dia, nos Mac M1 e tal, roda que é uma maravilha, só que você tem que rodar de SSD. Rodar de HD é difícil por causa da velocidade do HD mesmo. Em 4K em ProRes você já consegue ler dos HDs. Você tem, em vez de 16 bits, você tem 12 bits, mas para a maioria dos trabalhos entrega maravilhosamente bem. Você tem o look da Red. E você entrega em 4K, só que você usa o sensor 6K até 40 fps, você usa o sensor em 5K até 48 fps, tudo isso entregando em 4K. E usa em 4K entregando até 60 fps. Então tudo isso na mesma resolução de entrega, só que você consegue ter a variação do tamanho do sensor e a entrega fica do mesmo tamanho em ProRes 4K. Entendi. Em RAW, não. Em RAW, o tanto que você está usando o sensor é o tanto que ela te entrega do arquivo. Isso, na hora que eu fui comprar, foi uma dúvida. Eu falei, putz, mas em ProRes 4K eu vou conseguir mudar a janela e tal. Então, só falando pra galera não ter essa dúvida se um dia bater. Então, assim, hoje, basicamente, se você vai fazer um job mais simples, você recomendaria usar ProRes? Ah, com certeza. Aí, resolução. Em 4K já tá ótimo. Porque você pode escolher o 1080 também e usar o sensor 6K. Não vai cropar. Não vai cropar. Tá. Em ProRes. ProRes, em RAW não. Em RAW a resolução que você está filmando é a que ela usa do sensor, mas em ProRes ela entrega 1080 também. Eu fiz uma campanha política que a gente rodou rodou 60 dias, agora em 2022. Os 7 primeiros dias a gente rodou em 4K ProRes. Aí a galera da ilha falou, se a gente continuar rodando desse jeito, a gente vai precisar de muito HD. Sim. Não tem como, vamos trocar de câmera. Eu falei, não entregue 1080. E fica com o look da Red. Então, dependendo do trabalho, você pode rodar. Daí a gente rodou o resto da campanha toda em 1080, super de boa. Quando eu precisava, eu tava em Fortaleza, então eu ia fazer alguma cena contra o sol, por exemplo. Nossa. Metia um RAW, filmava só aquela ceninha em 5K ou 4K em RAW. A galera da ilha não reclamava porque era uma cena só e tal, e voltava para 1080 para fazer o resto 1080 ProRes e usava o sensor inteiro. Então ela tem essa versatilidade dependendo do trabalho. E o 1080 também é 12 bits. Então na correção de cor dá para você fazer uma entrega bem legal. 12 bits eu acho que já é insano
para quem está acostumado com qualquer outro tipo de câmera. Sim. A gente tem a FX6 aqui, inclusive a gente vai rodar um comparativo, né? Então esperem aí um comparativo dela, em que a gente vai falar um pouco mais sobre a diferença entre as duas, né? Como elas têm o price range muito parecido, né? 6 mil, apesar delas estarem na mesma linha, mas para começar a rodar a Red vai ficar muito mais cara. O 10 bits que eu encontro hoje na nossa FX6 é muito bizarro. Cara, mas a Sony mudou o padrão de entrega dela com essa a 7S3, a FX3, que é o mesmo sensor, a FX6, a FX9 já estava no mercado, é uma puta câmera, mas realmente ela bate muito próximo dessa daqui. Se você vai fazer o teste em ProRes, você vai falar, mano, é a mesma coisa. Dá pra se virar tranquilamente. Porque ela não faz o ProRes, né? Ela faz o XAVC. Ela faz o XAVC, exato. Mas assim, são só propriedades de codec diferentes, né? Exato. Que a Red já conversa igual a Black também já faz o ProRes. Sim. Então assim, a ProRes, pra quem não sabe, não sei se o nome é patente, mas o desenvolvimento é da Apple. Da Apple, Então, ele é patenteado da Apple. É patenteado da Apple. Mas são nomes de arquivos diferentes, só que formas de leitura são muito parecidas, assim, basicamente, tá? Hoje em dia já tudo ainda bem, né? Os softwares aí se entenderam, Adobe se entendeu. Antigamente, se você colocasse, por exemplo, um drone da DJI, em H265, um take da 7S2, nossa senhora. E um head no meio, você não dava play em nada. Por isso que você aí, às vezes você nem precisa fazer o proxy, o problema não é o arquivo ser pesado ou não. O problema é a dificuldade de leitura do editor, né? Do programa de edição. Então, às vezes, só de você transformar ele numa mídia otimizada, ou optimize lá, ele já resolve muito bem, assim, tá? Então, mas a gente vai rodar esse comparativo, então se vocês querem esse comparativo, comenta aí, vamos fortalecer o engajamento. E a última pergunta, eu acho que sobre esse equipamento na verdade são duas. A primeira, se você fosse indicar um setup inicial, tipo assim, talvez mais leve, talvez mais simples, mais seco, mais enxuto, né? Quais seriam os acessórios que você teria? Ainda teria V-mount? Cara, a Já nesse V-mount, primeiro set você teria? A V-mount é um negócio que eu acho difícil de tirar por causa de alimentar o resto. Não, beleza. Mas caso você já tenha, porque acontece com muita gente, que nem aconteceu comigo, você vai comprar uma Red, você já tem outra câmera, não vai ser sua primeira câmera. Então se você tem um monitor que você já usa a bateria para ele, você já tem as baterias dele, você já tem as NPs, tem carregador, você tem tudo, que nem a gente comentou agora há pouco, não faz sentido você deixar de usar completamente. Tá, mas as BPUs são... porra, coloca aí o nome da bateria, tá? Porque a gente não sabe. Mas as baterias Canon são muito caras também. São, mas tem um kit inicial dela que vem com duas. Já vem com duas? Já vem com duas. Tá. Então, você precisa comprar só mais Quanto uma, tempo de dura? repente. Nunca usei. Não sei. Não, nunca usei. Nunca usei. Entendi. Basicamente, você até abriria a mão da V-mount para usar as internas dela, ou não? Se eu já tivesse o rig, que eu só acrescentasse a câmera, aí eu usaria as baterias dela. Se eu já tivesse monitor com bateria, o link já com esqueminha, de repente aquelas NP que sai o USB, já liga o link. Se eu já tivesse como ligar meu Nucleus Nano, aí eu acho que eu sim iria para as baterias da Canon. Um kit básico, para começar. Head, cage, acho que é impossível não ter o cage. Não tem como não ter o cage. Um handle lateral. Um handle lateral, os handles da Tilta não tem nenhuma pegada. Ela é uma caixa, né? É uma caixinha quadrada. O da Tilta, o handle lateral da Tilta, ele não inclina, que às vezes faz falta. Quando você vai fazer a câmera aqui, segurando aqui, funciona. Mas quando você quer fazer de cima alguma coisa, ele fica ruim de segurar. Então tem algumas pecinhas no AliExpress lá da vida que encaixa ou com roseta ou que tem as pressõezinhas que você consegue usar o mesmo handle da Tilta e inclinar ele para conseguir ter a mesma variação de posição que você tem no FX6, por exemplo. Tá. Monitor, uns 5 polegadas com controle? Se você não tiver a grana para pagar, porque se você está fazendo um setup simples, é melhor você economizar $350
a menos e comprar um monitor que não tenha controle e usar esses $350 em outra coisa, por exemplo, num adaptador no Speed Booster, se você já tem lentes Canon, por exemplo. Então, eu não iria de cara se você está montando um setup. Você quer ter uma head, quer ter uma Komodo, mas não tem a grana, menor custo possível, eu iria no monitor da Portkeys, que eu acho que é uma marca que entrega muito bem, no monitor da linha dos $350 que eles têm ali, que é mais barato do que o que controla. BM5. Eu não lembro o modelo exato, mas o BM5 é o que controla. E tem um outro que não controla. Acho que o mesmo BM5 tem a opção dele que não controla nenhuma câmera, que é $300 a menos do que o... Beleza. Lente 1835 da Sigma. Cara, lente é assim... A lente é o que faz toda a diferença na frente da câmera. Tem o Red Look, o Fall Off que a gente já falou e tal, a latitude, os 16 bits e blá blá. Mas se você tem já umas lentes Canon ou lente antiga da Pentax, teve muita gente que adaptou lente Nikon, que tinha Nikon antigamente, são as lentes ótimas, as Nikkor. Se eu usar umas Nikkor fixa antiga com um Speed Booster, você vai ter uma imagem linda, maravilhosa. Então lente é qualquer coisa que você tiver que seja a melhor qualidade possível para bater com uma... Se você vai comprar, se você vai gastar, a linha de Sigma Art eu acho ela linda, maravilhosa. Essa DZO já é outro nível, né? Porque você vai gastar pouco, vai nas lentes fotográficas. Funciona assim, bem. Teoricamente, se você for só adaptar de RF para EF, o adaptador é mais barato. Não precisa ter o vidro ali no meio. Não precisa ter o Speed Booster, exato. E você consegue ter aquele NDzinho, também tem uma versão que tem ND. Tem, eu tenho essa daí, legal. Maravilhosa. E como o foco automático dela também é meio capado, né? Tipo, ela não é um contínuo. Não vale pra nada. Não vale pra nada. Acho que a 1835 talvez. A 1835 é uma lente boa pra começar. Clara, né? Enfim. Então, tá aí, ó. Se você quiser começar com um setup head, talvez com menos budget, vai da bateria normal dela mesmo, um monitorzinho 5 polegadas, não precisa fazer controle nem nada. Um cage, eu acho que é importante, junto com o side tem que handle. ter. E o cage vende as partes separadas, então talvez você não precise comprar Começa o cage com o cage inteiro. da câmera, depois com o side, acho que é importante. Talvez o top... O top é legal pra você pôr o top handle, porque senão você... Low angle, acho que é legal. Low angle dele. Sempre vale a pena. O top handle que vem da Tilta pra head é aquele que ele gira pro lado. Que apesar dele ser legal, você segurar a câmera assim durante muito tempo, o seu dedo fica assim... Cara, começa a dar uma dor na mão, nos nervos aqui, que você nunca sentiu Você não sabia que você tinha esse nervo aqui que doía desse jeito. E daí, isso daqui é de um cage antigo da GH5, que eu adaptei pra cá. Eu tenho da Black também, que é assim. Exato. É o mesmo padrão, no máximo você tem que lixar uma pontinha ali. Esse daqui foi lixado pra encaixar, mas eu prefiro esse tipo. Você compra separado o top handle no AliExpress também, você consegue achar tranquilamente. Então, ó, baseado no preço da BH, que acho que é um ponto de referência legal, eu vou colocar então aqui item por item, beleza? O cage, o side handle, a lente, o adaptador de EF para RF, o monitor, e o monitor de 5 polegadas da Portkeys, que tá todo mundo falando bem e ele assinou embaixo agora. Sim. Demorou? Vamos ver quanto é que sai essa brincadeira. Vamos ver. Fechou? E depois você bota essa daqui também, quanto que sai a brincadeira dessa daqui. Vamos ver quanto é que fica esse setupzinho. Porque dá pra você botar um matebox mais barato também, mais simples, não, que mas vai vamos colocar esse da aqui, Vaxis e tal, dá pra... Demorou? Vamos ver quanto é que vai dar esse setup aqui. Acho que é isso, falando de equipamento da Red em si. É isso, vamos fazer um comparativo, volto a dizer, um comparativo entre FX6 e ela. Vamos rodar alguns B-rolls aí para vocês mergulharem um pouco mais na câmera em si. E é isso, rapaziada. Muito obrigado, tamo junto. Obrigadão, Juma, por mais esse episódio. Imagina, foi um prazer. É nóis.